Olá, queridos, graça e paz. Nós vamos agora para o segundo grupo de sinal que nós teremos aqui. Esse grupo de sinais seria a evidência religiosa. Dentro dessa evidência religiosa, nós vamos ver a situação religiosa do mundo. Nós falaremos agora da Grande Babilônia. Eu vou ler alguns versículos do capítulo 17 para vocês, mas você pode ler na sua casa todo o capítulo 17, todo o capítulo 18, que vamos ver a situação dessa Grande Babilônia que tem um nome. E nós vamos comentar a respeito disso agora. Então, eis que se aproximou, versículo 1, um dos anjos que tem as 7 taças e convidou-me dizendo, vem e eu te mostrarei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis do mundo se prostituíram e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua sedução. Em seguida o anjo conduziu-me em espírito para um deserto, e ali observei uma mulher, montada na besta vermelha escarlate, que estava coberta de nomes blasfemos e possuía 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro transbordando de abominações de tudo quanto é próprio do engano e da sua prostituição. E em sua testa ostentava a seguinte inscrição enigmática: a Grande Babilônia, mãe das prostitutas e de todas as práticas repugnantes sobre a terra. Notei que a mulher já estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue dos mártires de Jesus. Assim que a vi, tomado de um grande espanto, então o anjo me encorajou, dizendo: por que te admirastes? Eu te explicarei o mistério dessa mulher e da besta que a conduz, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste já não. Agora. E a besta que viste era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão espantados quando virem a besta que era, agora não é, contudo virá. Agora é preciso sabedoria para decifrar. As 7 cabeças são 7 colinas, sobre as quais está sentada a mulher. Significam também 7 reis. 5 deles já caíram, um ainda persiste, mas outro ainda não surgiu. Entretanto, quando aparecer, deverá de governar pouco tempo. A besta que era, e agora não é, é o 8º rei, é um dos 7, e caminha para a perdição. Somente até o versículo 11. Sobre a questão de estar assentado sobre 7 colinas, só existe um lugar no mundo que existe esse tipo de configuração, que é o Vaticano. Aqui nós estamos falando da Igreja Católica Apostólica Romana. Qual é a história dessa igreja? A história dessa igreja é que ela já enganou muita gente. Como que ela enganou? Através do seu falso evangelho. Desde que ela se apartou do evangelho correto dos apóstolos, ela agregou na sua liturgia, na sua religião, a liturgia de muitas religiões. Para quê? Para que fosse uma religião universal, que agregasse todos os pagãos, cristãos, juntos, judeus, para que eles pudessem governar e dominar essas pessoas através da religião. Então nós entendemos que ela veio crescendo muito, né, dominando as nações, mas a configuração dela é estar assentado sobre 7 colinas. Pode pegar aí no seu computador e pesquisar aonde que tem essas 7 colinas. É lá em Roma. Ela está vestida de púrpura, ou seja, essa mulher, ela veste púrpura. Você pode ver algumas cerimônias na Igreja Católica, o Papa se veste de púrpura. Ou muitos arcebispos, geralmente alguém que está próximo dele se veste. Ele se veste de branco, geralmente para enganar, né? E nós vemos que tem esse tipo de vestimenta.
é prostituta espiritual. O que significa prostituição espiritual? Significa você afastar pessoas de Deus com uma falsa ou uma religião pela metade, ou meio engano ou engano completo, mas é certo que a Igreja Católica, ela, com seus dogmas e religiões, é, muitos conhecem a canonização, muitos conhecem a maneira de eles falarem que uma pessoa é santa depois da sua morte, canonizá-la, e as pessoas oram a Maria, e nós vemos que essas religiões, essa religião, aqui nós poderíamos discursar pelo menos 2, 3 horas a respeito desse assunto, mas não é o propósito. Mas é correto que a Igreja Católica tem desviado muitas pessoas e prostituído as nações com a sua religião falsa. Nós vemos que através das cruzadas foram mortos muitos judeus e cristãos. Alguns conhecem a história de Joana d'Arc, e muitas pessoas que morreram por ser consideradas pagãs quanto à doutrina da Igreja Católica. Nós vemos que ela perseguiu Martim Lutero, matou muitas pessoas que tiveram uma contribuição maravilhosa para com o Evangelho, escrevendo livros, escrevendo a Bíblia, traduzindo, e ela perseguia essas pessoas, todas elas que iam contra qualquer tipo de ensinamento que ela tinha. Então, o pagamento dessas pessoas que gostavam de falar a verdade era a morte. Nós vemos que através dessas mortes ela acumulou-se muitas riquezas, porque ela ia através das cruzadas e no seu imperialismo matava as pessoas e possuía os seus bens. Também nós entendemos que através do comércio de adereços católicos, ela vendeu, Martim Lutero ficou enojado certa vez quando foi e viu que lá eles vendiam pedaços pedaços da cruz de Cristo, espinhos da coroa de Cristo, pregos, vendiam de tudo para que eles pudessem enriquecer. E o principal enriquecimento que eles tiveram é a venda das indulgências, que era uma maneira de a pessoa ser perdoada, tinha que pagar, ou venda de missas, pagava-se a missa para que pessoas fossem tiradas do purgatório, tudo era pago. Então nós vemos esse comércio e riqueza sendo acrescentada. Por Pedro também a Roma é chamada de Babilônia, né? Nós vemos que esse aqui é uma cereja do bolo que eu queria passar para vocês, muito interessante, que Apocalipse 17, 10 e 11, vou ler de novo, que eu já li, diz assim, as 7 cabeças também, além de ser os 7 montes a qual está assentada a mulher, ou seja, a Igreja Católica está em cima de 7 colinas, foi estabelecido ali o Vaticano. Mas além desse significado, tem também outro significado, são 7 reis. 5 deles já caíram, um persiste e outro ainda não surgiu. Entretanto, quando aparecer, deverá governar pouco tempo. Olha que incrível coincidência. Coincidência ou não, após a fundação do Vaticano, né, sempre nós tivemos, eu quero declarar aqui que sempre teve Papa, teve centenas de Papa, mas a gente vamos falar a respeito depois da fundação do Vaticano, essa fundação do Vaticano, a partir disso começou, aí em 11 de 2 de 1929, começou a ter realmente um efeito de reinado. O Papa era o próprio rei. Antes disso era considerado apenas uma função religiosa, mas a partir disso não. Ele é o rei do Vaticano. E nós vemos que a partir da fundação do Vaticano, quem inaugurou esses reinados foi Pio XI, depois Pio XII, depois Beato XVI, depois João Paulo VI, depois disso João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI. Lembra que Bento XVI ficou por pouco tempo? E olha o que o texto diz. Versículo
Versículo 10. O outro ainda não surgiu, entretanto, quando aparecer, deverá governar pouco tempo. Foi exatamente o tempo que Bento XVI teve de reinado. E agora nós vemos o Papa Francisco. O Papa Francisco tem sido realmente uma pessoa usada pelo diabo. Tem falado muitos enganos e muitas heresias, coisas que ofendem diretamente a santidade de Jesus, dizendo que a Bíblia não deve ser lida. Isso sempre a Igreja Católica disse, mas ele vem reafirmando isso. Nós vemos que ele tem falado muitas heresias e graves heresias sobre Jesus, sobre Deus. Esses dias ele foi em uma reunião de pessoas que defendem o evolucionismo e quis ser político ali e simplesmente disse que Deus não tinha feito com uma varinha de cordão todas as coisas. Enfim, tem acesso a essas pesquisas que aqui não dá para falar, mas ele tem sido um papa mais herético de todos. E aqui diz que o último seria o 8º rei e que iria caminhar para a perdição. Nós vemos que o oitavo papa possivelmente vai ser aquele que vai entregar o governo para o anticristo, baseando no ecumenismo. Amém? Então esse aqui é o segundo sinal, a evidência religiosa. Vamos passar para frente, falando da evidência política, porque a evidência política ela é muito importante para os nossos dias que nós estamos vivendo. Nós vamos ver que o anticristo ele vai receber o governo o apoio, né? No mínimo um apoio do falso profeta. E esse anticristo, tanto o anticristo como o falso profeta é considerado besta. Por que besta? São duas bestas. Por quê? Besta significa homem poderoso, né? Eu leio para vocês 2 Tessalonicenses, deixa eu achar aqui, capítulo 2, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: não vos deixe enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Nós já estudamos a respeito da apostasia lá no primeiro sinal, e nós falávamos a respeito de que a apostasia é um sinal dos fins dos tempos. E aqui nesse versículo ela faz um verbo de ligação como sendo a apostasia o ponto inicial de ser revelado o homem da iniquidade. Olha só que interessante, o anticristo, filho da perdição. Então nós vemos que através desse versículo aí nós entendemos que o anticristo ele está sendo moldado ao mundo para ser apresentado como uma proposta boa, né? Nós vemos que a nota de $1 dos Estados Unidos tem esse brasão, que é a nova ordem mundial. O olho que tudo vê está ligado à maçonaria, a seitas ocultas, a rituais ocultos, a qual está ligado na maçonaria. Então nós vemos que existem nesse mundo que jaz no maligno, muitas pessoas, o sistema é regido por Mamon, pelo dinheiro. Sobre isso nós não temos tempo para falar muito, mas a política ela caminha com a base forte na sua função monetária, né? Isso tudo seria o próprio anticristo entrando para que ele venha governar através do seu sistema financeiro. Nós vamos ver que ele assume
o poder religioso, porque vemos que o anticristo ele vai se voltar contra o falso profeta e vai destruir. E aí você vê no capítulo 18 o juízo que Deus vai trazer sobre a Igreja Católica, fazendo com que ela venha ser massacrada, né? Porque o anticristo ele não vai ter dó nem piedade daqueles que o ajudaram. E aí também ele assume o poder financeiro, né? A questão do poder financeiro é muito importante para ele. Para que ele possa governar, ele vai ter necessidade de dominar todas as finanças do mundo inteiro, né? E hoje nós vamos ver mais para frente que isso é totalmente possível, né? Que o poder financeiro seja dominado através de um sistema, de, de governo, através dos bancos eletrônicos, né? Não vai poder se comprar nem vender sem que haja autorização e permissão do anticristo. Então nós vamos ver que o anticristo ele tem esse papel especial no governo, nas finanças, também no poder religioso, e ele vai querer ser adorado. Então todas as coisas ele vai querer centralizar nele, a adoração, as finanças, e todas as coisas sobre a vida dele. Amém? Nós aqui até agora comentamos a respeito de 3 sinais, e a partir daqui fique conosco, porque nós vamos falar de mais 4 sinais ainda da volta de Jesus. Amém? Deus abençoe.